Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Trazendo mais aí um videozinho para vocês. Hoje vai ser uma pegada mais tranquila. Eu vou estar trazendo aí para vocês alguns conceitos que eu vejo que eles estão sendo utilizados já há alguns anos na mídia e de maneira um pouco mais tendenciosa. Eles vêm sendo modificados no intuito de moldar a opinião pública, no intuito de influenciar a opinião pública. Senhores, esses conceitos eles vêm utilizando, a mídia vem utilizando eles aí já há alguns anos, tá? E eu achei interessante aí estar trazendo para vocês. Para quê? Para da próxima vez que você ouvir determinada palavra, quando você estiver assistindo aí o seu telejornal de preferência, né? Você talvez olhar com uma maneira um pouco mais crítica o que está sendo falado, tá? Que palavras, que conceitos são esses? São duas duplinhas, tá? Duas duplinhas de palavras que o pessoal sempre usa elas de maneira diferente, vamos dizer assim. Violência e criminalidade, e o outro é desigualdade social e pobreza. Elas têm alguma coisa em comum? Elas são iguais? Cada dupla de palavras? Violência é igual criminalidade? Desigualdade social é igual pobreza? E aí, o que vocês acham? Então vamos lá, gente. O primeiro está falando para vocês sobre questão de desigualdade social e pobreza. Tá? Já posso adiantar que não é igual. Desigualdade social é uma coisa, pobreza é outra. E vocês veem demais, né? Aí a mídia falando que a desigualdade social vem crescendo, que o problema do Brasil é a desigualdade social. Você vê até muitos políticos aí prometendo acabar com a desigualdade social. Não fala em pobreza, repara, né? Pobreza eles quase não falam. Confesso que não me lembro a última vez que eu ouvi eles falando isso. Mas desigualdade social, eles falam, temos que diminuir, vamos acabar com a desigualdade social. Mas sabe por que isso, galera? Vamos lá. Desigualdade social, ela existe em qualquer civilização onde você tem trabalho, ou seja, qualquer local, qualquer país do mundo que você tiver um mercado de trabalho funcional, você vai ter desigualdade social. Por quê? O que é desigualdade social? São classes sociais com condições financeiras diferentes. Aí você deve estar pensando assim, pô, mas o pobre tem a classe pobre, essa que sofre, essa desigualdade da classe pobre tem que sumir. Gente, calma, vamos pensar um pouco, não antecipa. Desigualdade social é importante, ela tem que existir. Eu vou dar alguns exemplos de desigualdade social para vocês, e aí vocês vão me dizer se é bom ou se é ruim. Então vamos lá, pensa aí você aí agora, uma pessoa que ganhe bem para você. Qual a referência para você de bom salário? Uns vão pensar, médico, realmente ganha bem. E aí, o que a pessoa pode, né, pensar com relação, quando bate muito nessa tecla da desigualdade social? Poxa, você vê, gente, não desmerecendo nenhum trabalho, pelo amor de Deus. Eu acho que cada setor de trabalho na sociedade é parte de um sistema, de uma engrenagem que tem que funcionar, tá? E aí, realmente, se você pegar, de repente, um trabalhador um pouco mais humilde, ele provavelmente vai estar pensando, poxa, o médico ganha muito, muito bem, ele tem uma condição social melhor do que a minha, isso é injusto. De repente é um garçom, um balconista, enfim. Está pensando certo, tudo bem até aí. Há uma desigualdade social entre eles, entre o nosso amigo garçom lá e um médico. Mas aí eu pego e pergunto também, qual vai ser a perspectiva que um médico vai ter, de repente,
para um desembargador ou para um médio empresário. Médio empresário que gira aí, não me lembro agora a faixa etária para ser considerado uma empresa, um empresário como médio, mas vamos pegar aí um médico. Qual vai ser a perspectiva que o médico vai ter de repente para um médio empresário que movimenta já com lucro para ele, ou seja, uma média salarial de 350 mil reais? Dependendo do médico, o que vai acontecer? O médico também vai achar que está em par de desigualdade, ou seja, em que há então uma desigualdade social aí. E aí você pega um desembargador, ou então um médio empresário que movimenta aí 350 mil reais por mês. Qual vai ser a perspectiva desse cara para o Neymar, por exemplo? Aí o médio empresário que movimenta 350 mil vai falar, nossa, o Neymar ganha muito. Desigualdade social, isso tem que acabar. E aí a gente pega o Neymar, vamos comparar com Elon Musk, por exemplo. Vocês entenderam? Tá? E aí o problema realmente não é a desigualdade social, ela tem que existir para o mercado funcionar. É inerente ao mercado. Porém, a pobreza não, aí sim é o problema. E a pobreza, como que você consegue diminuir ela? Com trabalho. Fornecendo trabalho para a sociedade. Aí vai ser papo para outro vídeo que eu vou estar fazendo, a questão de desenvolvimento da economia de um país, tá? Depois no outro vídeo eu vou fazer, vocês vão ver, uma analogia bem legal entre uma empresa, o funcionamento dela, o objetivo da existência de uma empresa e o objetivo da existência de um país. E o desenvolvimento econômico desse país, como é que tem que fazer. Eu vou estar fazendo mais ou menos aí, tá, uma equiparação. Tá, mas vai ser tema para outro vídeo. Mas vamos lá. Ou seja, a pobreza realmente é o problema. E com isso, quando a pessoa fala para você, o problema é a desigualdade social. É uma coisa muito subjetiva, fica muito abstrato. Desigualdade social. Não, é a pobreza. E a pobreza ela tem que ser combatida com trabalho. Ou seja, vamos gerar postos de trabalho. E aí, uma outra questão também vai ser um outro vídeo, quais trabalhos estão sendo gerados, aquela pessoa que está buscando emprego, que cansa, não aguenta mais ver em locais de busca de emprego, sites, jornais, empregos disponíveis, subempregos. Volto a ressaltar, todos têm sua importância, mas o país tem que colaborar. Colaborar em que sentido? Vai ser também assunto para outro vídeo. Vamos dar uma desonerada na folha de pagamento de alguns setores, né? Vamos dar uma ajudada para aquele empresário que quer contratar, em que, poxa, se ele contratar um cara para ganhar R$1.000, esse funcionário que ele quer contratar para pagar ele R$1.000 de salário, esse cara vai valer pelo menos R$2.000 para ele, que é salário, encargos trabalhistas, mas vai ser outro vídeo também. Beleza? Então deu para vocês notarem aí a diferença entre pobreza e desigualdade social? Acho que deu para ajudar, não deu, galera? E agora, voltando aí, próximas duas palavrinhas que a gente vai estar dando uma olhada, que vai pelo mesmo caminho também das duas anteriores, que é o quê? Violência e criminalidade. Violência e criminalidade, galera. Então, mesma coisa, a mídia usa demais também. E no caso eu vejo usar demais a palavra violência, tá? Violência, violência, violência. O problema é a violência. A violência aumentou no país nos últimos anos, né? Ou seja, da mesma forma que eles usam demais pelo outro lado lá, a desigualdade social, desse lado aqui eles usam demais a violência. Mas eu pergunto para vocês, o problema do nosso país é realmente a violência ou é a criminalidade? Já sei que vocês vão saber, claro, falando dessa forma, óbvio que é a criminalidade. Eu pergunto para você, violência, você já teve a curiosidade de, pelo menos, refletir? Nossa, violência, quais formas de violência existem, né?
São muitas. Mas a mídia, quando ela usa, ela está tendendo a usar somente para um único setor, que é a segurança pública. Repara. Mas eu pergunto para você, quando você senta lá no seu sofá, um final de semana, para assistir uma luta de MMA, o UFC, você gosta de assistir UFC, né? O que vocês acham? Tem violência ali ou não? Fala para mim. Ok, vamos sair da parte de luta então. Você que gosta de futebol, Campeonato Brasileiro, né? Copa do Mundo. Se lembra aquela cobrança de falta do Roberto Carlos? Que a bola fez aquela curva, foi lá fora da barreira, lembra? Fez um golaço. Ou então as cobranças de falta do Branco, também da seleção, eram cobranças em que havia uma certa violência empregada no chute. A força usada para chutar a bola, né? Violência. O que eu quero dizer, resumindo? Existe violência boa? Existe, claro. Existe violência também ruim? Existe. Porém, o que vai diferenciar é qual a finalidade que essa violência está sendo empregada. Tá ok? E aí quando a mídia ela usa demais violência, quando ela está tratando de segurança pública, por quê? Porque de maneira muito clara e objetiva, senhores, a segurança pública, a polícia ostensiva principalmente, quando ela tem que agir, e ela tem que agir mesmo, quando é necessário, na maioria dos casos, na esmagadora maioria, é com violência. Mas uma violência boa para repelir o outro lado, que é a criminalidade que age com violência também, só que essa violência é para prejudicar o cidadão brasileiro. Ou seja, a violência, ela não é o problema, ela é o meio. A violência é o meio para se chegar a um fim. E aí esse fim vai depender se esse fim vai ser criminoso, se esse fim vai ser de defesa da sociedade, ou se esse fim vai ser por lazer, um futebol, um MMA. Então, galera, quando vocês ouvirem a palavra a violência está aumentando, ou o problema do país é a violência, entendeu? Acho que deu para esclarecer um pouquinho aí esses termos usados aí que são cuspidos aí na cabeça de vocês pela mídia direto, e se você realmente não tiver um filtro ou não estiver prestando atenção muito legal, você acaba ingerindo isso e não é legal. Gente, obrigado por mais um vídeo, acompanhe o canal e se puder, dá uma curtidinha, se inscreve, mais vídeos vão estar vindo por aí, não vão ser somente com cunho político, não, pelo amor de Deus, vai ter uma pegada bem variada, galera. Satisfação, obrigado!